Eu quero trazer uma reflexão que aconteceu sobre ontem eu ter tirado 10 no meu quiz da minha especialização para TCC. Então, eu observei muito os meus pensamentos depois que eu respondi todo o quiz e antes de eu ter o resultado. Eu observei que antes de eu apertar para terminar a prova e ter o resultado, eu pensei, eu acho que eu não vou conseguir tirar uma nota muito boa. E depois que eu vi que eu tirei 10, o meu primeiro pensamento foi, é porque tava muito fácil, né? É a única opção que responde essa nota 10. Não tem outra forma, não tem outra opção. Aí eu lembrei que na minha época da faculdade, na minha época de escola, na época de escola eu não tirava muito 10 não, mas na época da faculdade eu tirava mais notas 10. E aí eu lembro que nessa época, toda vez que eu tirava uma nota boa, quase um 10 ou um 10, eu sempre pensava que era porque a prova estava fácil. Eu nunca pensava que era porque eu tinha estudado, porque eu tinha capacidade, porque eu tinha prestado atenção nas coisas e eu sabia o conteúdo. E aí ontem, quando eu tirei esse 10, me veio novamente esses pensamentos. Só que aí eu usei uma estratégia que eu gosto muito de fazer, que é sobre a gente pensar sobre os nossos pensamentos, sobre a gente não acreditar em tudo que a gente pensa e dar como se fosse um zoom para fora. Então, tu poder enxergar mais coisas do que apenas aquele pensamento que surge assim. Então, eu já sei que esses pensamentos que vêm, que duvidam da minha capacidade, que acham que eu não sou importante, que acham que eu não tenho valor, eu já sei que eles estão me enganando. Então, eu já sei que quando eles aparecem, eu dou o zoom pra fora e tento entender o que está acontecendo. Eu não acredito neles logo de cara. E aí eu achei tão interessante, assim, porque mesmo anos assim que eu já tô nesse processo de autoconhecimento, de cuidar de mim, mesmo assim, algumas pequenas coisas acontecem e esses pensamentos lá de antigamente voltam. Só que agora eu tenho ferramentas, eu tenho estratégias e eu consigo olhar pra mim de uma maneira diferente. Mas dessa vez eu pude notar esse processo na situação que acontecia muito há anos atrás. Aconteceu novamente, fazia bastante tempo que eu não fazia uma prova, então aconteceu novamente e eu pude lidar de uma maneira completamente diferente e muito mais saudável. Então tá aí minha reflexão. Então comenta aqui pra mim se tu tem algum pensamento desses que tá sempre te acompanhando aqui no ombro, que duvida de ti, que duvida da tua capacidade. Então vamos falar um pouquinho sobre isso.